seu like, se inscreva no nosso canal e, claro, acione o sininho para receber notificações. Deus sabe que a igreja precisa. Eu cada dia mais eu aprendo. Eu queria ficar sentado ali ouvindo, mas o pastor Luciano chamou, então o obreiro tem que estar preparado também para fazer o querer do Senhor, né? Abra comigo, você que pode, a sua Bíblia. Livro de Amós. Glória a Deus. Amós, capítulo 3, versículo. Vamos fazer uma breve meditação. Amós, capítulo 3, versículo de número 7. Deixa eu só achar aqui. Essa Bíblia aqui não tem dicção. Então. Amém. Todos se encontraram? Em reverência à palavra de Deus, eu só convido a igreja para se colocar em pé, para que nós possamos fazer a leitura. Amós, capítulo de número 3. Eu vou ler o 7, mas eu quero ler a partir do verso 1. E aí eu vou ler o primeiro, o segundo e depois eu vou pular para o 7. Amém? Todos conseguiram achar? Glória a Deus. Hoje, eu lendo que essa palavra do nosso amigo evangelista Ronaldo é uma confirmação para que o Senhor já tinha colocado no meu coração há algum tempo atrás, né? Mas não havia tempo e a gente é dirigido pelo Espírito Santo. Amém, igreja? Amós capítulo 3. Eu vou ler o primeiro versículo, o segundo e depois eu pulo para o 7. O título diz assim: Os vícios e as maldades de Israel, o anúncio de castigo. Ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Versículo de número 7. Eu vou no versículo 3 também, então eu leio o 7. Andarão dois juntos, se não tiverem de acordo. Versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não falará coisa alguma, sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amém? Pode se assentar, glorificando a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós analisamos, e eu já ouvi falar, né? O livro do Antigo Testamento não é livro para se pregar doutrina, não é livro para se falar de doutrina. Doutrina é Novo Testamento, porque foi edificado pelos apóstolos, né? Mas a realidade é que toda a Bíblia, ela é a doutrina de Deus. O próprio Deuteronômio, no capítulo 32, vai dizer: regozije da minha doutrina. É interessante, meus irmãos, que nós temos aqui um profeta que era boiadeiro, um profeta que trabalhava no pasto, cuidando e pastando, né, cuidando de animais. E Deus chama esse homem com uma só vocação: trazer justiça, trazer retidão, trazer juízo e trazer o prepúcio de Deus. Quando nós falamos sobre atalaia, e no Antigo Testamento, a palavra atalaia, ela dá o sentido de dizer que é porteiro, vigia ou profeta. Porque o papel do atalaia era avisar. O papel do atalaia, ele ficava numa torre alta, e quando ele avistava o inimigo, ele tinha que avisar o povo. Quando o atalaia não avisava o povo perecia. Então, olhando todo esse contexto, nós vamos ver que Deus, ele sempre levantou
e Israel. Em todo o Antigo Testamento nós vamos ver Deus levantando homens simples como eu e você, mas dotado da presença dele, dotado da graça dele, dotado daquilo que é espiritual, porque o Espírito Santo, ele não descia sobre todos, ele descia sobre 3 categorias de pessoas: sacerdote, rei e profeta. Então nós vemos aí já um anúncio de Deus para todo o povo, porque quem quisesse sentir e ouvir a palavra de Deus, tinha que ir até o profeta, até o homem de Deus, ou tinha que ir até o tabernáculo para oferecer um sacrifício, e eu também ouvir algo ali que os escribas ou o próprio sacerdote podia ler a lei e anunciar ao povo. Mas é interessante que hoje virou algo tão distante daquilo que a Bíblia fala, que todo mundo hoje quer ser profeta. Todo mundo hoje quer ser profeta. E às vezes nós temos que entender que no Antigo Testamento existia o ministério profético. O que é o ministério profético? A palavra profeta quer dizer navi. É a pessoa que fala com Deus e recebe de Deus para anunciar o povo. Só que no Novo Testamento já muda. Por que já muda? Porque se no Antigo era o ministério, no Novo já é o dom. O dom de quê? De profecia. Mas não existe profecia sem palavra de Deus. O que nós estamos vendo hoje é muitas igrejas que não têm palavra de Deus, mas diz que tem profeta. O que nós temos visto hoje é muitos profetas se levantando, dizendo que é profeta, mas não traz a palavra de Deus. E se não traz a palavra de Deus, não é profeta. Porque o profeta do Antigo Testamento, se ele se levantasse para profetizar contra qualquer pessoa, olha bem, contra qualquer pessoa, e trazesse um anúncio, e o anúncio não se cumprisse, ele era apedrejado com pedra e morto. Por que hoje nós estamos vendo tantos casamentos dar errado? Eu recebi uma profecia dizendo que aquele é o cara, aquele é o galã de novela, aquele é o mais lindo, é o mais bonito. E quando vai ver, não é. A mulher casa com o cara, não conhece o camarada, porque às vezes a família é de Deus, o pai é de Deus, às vezes o pai é pastor, às vezes a família é uma mulher de Deus, mas não conhece o camarada, não teve uma experiência, não conhece, só ouviu falar, mas não, ele vai ser um homem de Deus, você vai mudar ele. Aí a camarada quer botar os dois no mundo. Não mudou nem ela direito, ele vai mudar ele como? É tanta profetada nos nossos dias, irmão. É tanta profetada que eu tô com raiva esses dias. Porque a gente vai para um monte, né? Tinha uma irmã Maria, eu não gosto de citar nome, né? Porque estou gravando aqui, mas ninguém sabe quem é. Né? A gente vai no monte e eu gosto de ir no monte. Tem um tempo que eu não ia. Só que às vezes você é profeta para todo mundo, mas para você não é profeta. É isso que eu fico me perguntando. Como que Deus usa você tanto para falar com as pessoas e para cuidar da sua família, Deus não te usa? Aí chegamos lá no monte, oramos mais 2 horas, 3 horas de oração. Aí depois descemos, ficamos todo mundo ali junto ali, todo mundo começou a profetizar. Foi 2 horas só de profetada. Eu cansei, eu falei, eu vou sentar porque eu cansei. Eu tive que sentar, não é que eu não acredito, eu acredito, quando Deus está falando, eu acredito. Mas tinha hora que tem coisa, 2 horas não vai ficar falando. Um monte de irmão, ninguém vai ter oportunidade, todo mundo vai ficar. Estou vendo anjo, estou vendo isso, a flor se mexeu, a cobra está aqui, olha isso aqui. Meu irmão, tem coisa que não tem como, irmão. E ainda profeta que não vem com palavra de Deus. Aí, nós estamos vendo que a igreja de Cristo, quando é uma igreja verdadeira, que prega a palavra, você pode ver que os irmãos crescem estruturados. Os irmãos não comem qualquer coisa. Os irmãos não se alimentam com qualquer coisa. Como é que alguém não congrega e ele vai falar para mim, você não pode jogar. Ah não, você tem que jogar. Jogar não vai te atrapalhar em nada. O jogo é maldição. Hoje em dia está mais difícil você falar o que é errado do que falar o que
Será? Deus me deu o dom para isso? Eu vou jejuar pela sua vida, você me dá R$800. Imagine como que é a igreja. Imagine como que é a igreja. Aí eu conversando com a irmã me chamou, irmão, eu vi seu vídeo lá no Instagram, e eu fui numa igreja lá na Bahia. Foi 2 horas de culto, irmão. Mas eu nunca vi aqui. Eu sentei lá e minha tia querendo que eu dê glória, ela falou, você é quieta assim, você está com algum problema? Não sei. Porque eu vi muita bizarrice lá, irmão. Aí ela estava me perguntando, ela falou, mas me conta aí, o que você viu lá? Ela falou que o culto começou, né, com 3 hinos, tudo bonitinho, depois veio um monte de cantor, quase 1 hora e pouco de cantor. Depois veio o profeta. Aí falou, está chegando um profeta aí, um homem de Deus, disse que fez até um show para o homem entrar. Fez até um show para o homem entrar. Está chegando um profeta aí, um homem de Deus, não sei quem, pastor, não sei quem, o cara chegou. Aí o cara falou 2 minutinhos de palavra, deu uma profetada lá. Ela falou, todo mundo caiu no chão. Todo mundo caiu no chão com a profetada do ombro. E aí depois que caiu no chão, colocava o pano em cima ali, já pegava todo mundo, colocava o pano em cima, porque é Deus que está aqui. E a irmã falou que ela não sentiu nada. Ela falou, irmão, eu gosto de ouvir Deus falar. Eu gosto de sentir a presença de Deus, mas quando eu vi aquilo ali foi uma chocarrice, foi uma brincadeira. Aí depois o profeta sai de linha, aí volta os louvores, aí tira as cadeiras tudo, coloca agora o vale de sal. Quem passar pelo vale de sal vai ser abençoado. Coloca pelo menos quase 10 sacos de sal assim no pano, até a saída, e aí o povo tem que passar pelo vale de sal, para o profeta orar na cabeça do povo. Aí eu falei, minha irmã, sai disso aí, que isso aí é um banda, isso aí é um banda, isso aí nunca foi igreja. Isso aí nunca foi igreja, velho. Aí nós vamos ver que a Bíblia, ela é clara. A Bíblia, ela sabe de tudo. Porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus ele vê, Deus ele conhece você, Deus sabe as suas necessidades. Será que Deus vai mandar um profeta para te falar, sem antes falar com os seus pastores? Eu nunca vi isso, irmão. Eu nunca vi. E mesmo se Deus mandar, Deus vai confirmar com o homem de Deus que está orando. Deus vai usar o homem de Deus que está orando. O que eu estou vendo hoje é pessoas, ó, eu vou para a Bahia, porque o profeta me falou que tem uma viagem para me ir. Não tem nem dinheiro para ir. Como você vai? Será que Deus não ia falar para o pastor? Será que o pastor não está orando? Porque se Deus falou para você, Deus fala para o pastor também. Porque Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Aí eu fico me perguntando, que Deus é esse? Que Deus é esse? Aí a Bíblia fala que quando Deus vai avisar o povo, e Deus tem várias formas de falar. Eu entendo que Deus tem várias formas de falar. Deus pode falar o quê? Na oração. Deus pode falar pelo Espírito Santo. Deus pode usar alguém, é natural. Deus pode usar. Deus pode falar pela natureza. Deus não usou a mula, o burro, pode entender? Para falar com o Balaão. Agora, eu acredito em uma coisa. Para Deus falar, Deus também vai ter que falar com quem está lá na frente. Porque se Deus usou para falar, mas não usa o pastor, então tem alguma coisa errada. Porque eu vou numa direção que Deus não está me dando, e às vezes eu caio em ciladas, e aí eu vou culpar quem? O pastor? O pastor? Abre comigo Hebreus aí, capítulo 1. Eu gosto de Bíblia, irmãos. Hebreus, capítulo de número 1, versículo 1. Quem abriu pode ler, por gentileza. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nos falamos nestes últimos dias pelo Filho. Glória a Deus. Olha para você ver. Havendo Deus antigamente falado pelos profetas. Por quê? A forma que Deus quis usar no Antigo Testamento não mudou. Só mudou a espessura da envergadura que a questão hoje é que nós temos isso aqui, ó. Se não tivesse isso aqui, tinha profeta para tudo quanto é lugar. Hoje tem o dom de profecia. Agora abra comigo 12 aí.
1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 4. Olha para você ver como é que é interessante isso aqui. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Pode continuar. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de cooperações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Pode continuar. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro a dom de discernir os Espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Glória a Mas Deus. um só é e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Aleluia. Repartindo particularmente a cada um como quer. Como convém também. Glória a Deus. Olha para você ver. Isso é profundo, eu estou todo arrepiado aqui. O mesmo Espírito testifica com o meu Espírito. O mesmo Espírito. Eu posso falar aqui, se tiver alguém para interpretar, Deus vai usar alguém para interpretar. Porque o Espírito não fala aleatoriamente. Ele não fala aleatoriamente. Então há diversidades de dom na igreja. Tem até o dom da fé. Tem pessoas que têm a fé natural, mas eu posso ter o dom da fé de crer o que pessoas não têm capacidade de crer. Então entenda, o dom da sabedoria, o dom de discernir os espíritos, o dom de cura, o dom de fazer maravilhas e o dom das línguas. Porque a língua, há variedade de língua. Você pode ver que tem pessoas que falam uma língua, mas tem pessoas que falam várias línguas. Paulo vai dizer que ele tinha todos esses dons. Todos esses. Mas ele falou que o maior de tudo era o amor. O maior de tudo era o amor. Agora entenda. Deus não apenas levanta profeta só para profetizar maravilha, porque o profeta também vai sofrer na moinha. Eu nunca vi profeta que vive de Lamborghini, tomando água de fogo, sem fazer nada. Hoje em dia a maioria está assim, profeta que é profeta, irmão. Ele está orando, está buscando, está consagrando. É 8 dias de oração, é comendo Bíblia todo dia, é jejuando, é se consagrando. Como é os profetas que nós estamos vendo hoje? Eu acredito que Deus vai usar o pastor, vai usar o evangelista Ronaldo, vai usar qualquer uma das minhas irmãs. Eu acredito que Deus usa. Eu acredito. E se Deus usar, glória a Deus. Porque a glória dele, se Deus usar qualquer uma das irmãs para falar, isso é bênção. Agora uma coisa, irmãos, é você acreditar em pessoas que você não sabe quem é. Não sabe se é casado, se é pai de família, não sabe onde congrega, não sabe onde vive. Aí o cara traz esse crânio lá de Manaus que me falou. Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Pelo amor de Deus. Será que nós estamos vivendo tempos escassosos de Bíblia? Será que nós estamos vivendo tempos de seca? Aí Deus usa esse boiadeiro a nós e Ele traz sua palavra de juízo. Ele vai chegar e dizer assim: vai ter naquele dia, vocês vão saber naquele dia que vocês vão ter sede, mas não é sede de água não, é sede da palavra. Vai chegar aquele dia que você não vai ter, não é sede não é fome de comer não, é fome disso aqui, ó, é o alimento vivo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Às vezes, irmãos, o que eu tenho visto hoje em dia, eu tenho ficado abusado. A realidade é outra. A realidade é outra. Porque hoje, se você prega isso na igreja, acabou a agenda. Acabou a agenda, irmão, acabou a agenda. Eu fui pregar na igreja que eu falei para o irmão, profeta que eu conheço tem que ser como o que a Bíblia manda. Mas se não tiver profeta como o que a Bíblia manda, tem um monte de profecia, é o que a Bíblia fala. E aí, como é que a gente fica? Ah, mas tem profeta no Novo Testamento? Tem.
só você e eu. Eu vou ser o presidente, você vai ser o pastor de lá. Ele foi um saco. Tudo. Rapaz, eu passei foi fome. Eu só comi arroz e ovo, dando glória a Deus ainda. A situação chegou ao fim do poço que em 6 meses que eu estava lá, eu não conseguia arrumar nem pagar para capinar um lote. De tão difícil que as coisas estavam para lá. Um frio, 8 graus, eu tinha que sair de manhã. Como é que saía? 4 calças, 3 blusas, 3 meias, o negócio era terrível. O gelo ficava assim em cima do carro. Eu tinha que pegar o vaso de água, jogar em cima do carro para tirar o gelo, depois dar um tempinho para o carro dar uma esfriadinha, depois ligar o carro para sair. Negócio isso. E Deus tinha mostrado para minha esposa que ela chegava no aeroporto e não passava. Ela dava passagem, mas a passagem era recusada. Mas porque o profeta falou, mas achou que Deus estava. Aí eu falei para ela, Jura, você vai tomar uma decisão, vai não. A que vai tomar decisão sou eu. Porque eu deixei você tomar decisão, o que a gente está sofrendo aí? A pior coisa, às vezes, você deixa tomar uma decisão, deixar a mulher tomar uma decisão, sem antes Deus falar com você. E eu senti que não era para mim, cara. Mas eu querendo trabalhar na obra, eu falei, agora chegou a minha vez, agora chegou o momento, eu vou sair da igreja, vou levantar o ministério, Deus vai me ajudar, tudo vai dar certo. E quando o rapaz falou que o salário dela era bom, irmão, meu Deus do céu, não vou obedecer o senhor. Ficou igual aquela faceta de dinheiro. Falou, agora que eu vou crescer. Mas pensa numa prova que eu passei, irmãos, por causa de uma profetada. Às vezes a profecia nem sempre é para você. É verdade. Tem profecia que ela já vem errada e aí você acha que é para você porque você está passando por um problema e aí você quer sair daquele problema e você não tem a solução e você acha que é para você acabar recebendo e acaba até gastando e investindo. Eu tive que pedir dinheiro emprestado porque eu não tinha comida em casa, situação difícil. Fiquei 1 ano lá, tive que falar, pastor, me traz de volta. Eu tive que me humilhar. Falar, pastor, me traz de volta, pelo amor de Deus. Eu estou aqui desesperado, meu tio tinha me dado muito dinheiro. Eu tinha pagado casa, muito caro. O custo lá, o custo lá não é barato. O custo lá é alto, é caro demais lá. E aí eu falei, meu Deus do céu, só o pastor que vai me ajudar. Perdi a maioria dos meus móveis quando eu voltei. Cheguei em casa. Sabe o que aconteceu? Cheguei em casa, eu já alugaram para casa baratinho, só para não chegar fechado. Quando eu cheguei, o rapaz estava com 20 gatos dentro de casa. Chega a roupa toda furada dos blocos, carrapato, piolho. Pensa numa prova que eu passei. Estou falando sério, isso é realidade. Às vezes a casa ficou com um fedor de camisa durante quase 2 meses. Por causa de uma profetada. Às vezes, irmãos, nós não analisamos a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje ela continua sendo verdadeira. Porém, o problema que eu vejo é que às vezes, como que eu faço para entender o que Deus não está falando? Deus sempre vai levantar alguém para falar, mas da mesma forma, Ele deixou as escrituras. Se não tiver confirmação pela palavra de Deus, irmão, não receba. Porque se Deus fala, Ele vai cumprir. Agora tem que ter confirmação. E a confirmação vem disso aqui, das escrituras sagradas. Abra comigo aí a sua Bíblia. Isaías capítulo 38, estou terminando. Eu sei que o tempo hoje é curto, né? Essa mensagem aqui é uma mensagem que Deus colocou no meu coração já há muitos dias. Há muitos dias mesmo, eu vim só mastigando ela para que Deus viesse falar para a igreja. Isaías 38, versículo 1 ao 3. Quem puder ler, por gentileza, lê em voz alta. Isaías 38, 1 ao 3. Isso. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe morte na tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andeis diante de ti em verdade e com coração perfeito. E fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Aleluia. Pode usar, pastor. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Glória a Deus, aleluia. Olha para você ver.
Deus, Ele conhece eu e você, eu entendo que Deus não vai jogar você no buraco. Mas se a gente enfrenta a peleja, o problema, porque às vezes Deus permite. Uma coisa é Deus falar e te dar uma prova que você pode carregar. Uma coisa é Deus não falar e você pegar uma prova que não tem como você carregar. A Bíblia está dizendo, o profeta foi na casa de Ezequias e falou: põe tua casa em ordem. Por quê? Porque ele ia morrer. O filho dele já não servia mais a Deus. Mas qual era o projeto de Deus? Era que o povo de Deus continuasse adorando a Ele, servindo a Ele. Ezequias servia a Deus, mas ele precisava colocar quem? A família no altar do Senhor. Ele precisava guiar os filhos dele. Aí Deus está dando um prenúncio: coloca a sua casa em ordem, ajeita essas coisas aí, ó, porque você vai morrer. Mas só que Ezequias, eu entendo aqui também que Ezequias tinha história com Deus. Sabe o que é isso? É oração, comunhão, vida no altar. Ele buscava a Deus de verdade. Ele buscava. Se você continuar lendo, você vai ver quantas batalhas Ezequias ganhou. Agora, entenda uma coisa: eu sou coluna na minha casa. Eu sou coluna na minha casa. Coluna em todos os sentidos. Por quê? Eu tenho filhos debaixo da minha tutela. Eu vi um obreiro falar: ah não, a sua casa não é a sua primeira igreja. Eu vi um obreiro falar isso. Aí eu olhei assim e fiquei quieto. Falei: como que não é a minha primeira igreja? Deus mandou você de quê? Buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas você não alcança nada. Primeiro tem que buscar a Deus. Mas em casa, quem é que vai casa? Aí quando eu vi ele falar isso, eu fiquei observando, porque às vezes eu leio a palavra, a Bíblia manda colocar Deus no primeiro e a nossa família em segundo. A nossa família é o nosso patamar, é a nossa estrutura. Se quando alguma coisa der errado, se eu não sentar com minha esposa, ela sabe disso, eu vou com ela. Não é? Então vou ter papo aqui. Passar com ela. Bom, vamos aqui, vamos sentar. Vamos ler a palavra aqui. Vamos conversar aqui alguma coisa. Porque é a palavra que rege a nossa vida. É verdade. É a Bíblia que rege a nossa vida. Eu não posso deixar o profeta vir de lá falar o que tem que acontecer na minha família. Eu não posso deixar o profeta vir de lá falar o que minha família precisa. Você não conhece minha vida. Quem conhece minha vida é Deus. Quem conhece minha vida é Deus. Quem conhece sua vida é Deus. Aleluia! Às vezes nós estamos ouvindo mais o que o diabo usa do que isso aqui, irmãos. Do que isso aqui. Quando Deus foi corrigir as igrejas do Apocalipse, Deus chamou quem? João. Homem, te coloca-te de pé. Quando Deus foi usar Ezequiel para falar com o povo no rio Quebar, quem foi a voz ali profética? Ezequiel. Agora, quem foi a voz no Apocalipse, da profecia? Porque se o livro é revelação, é profecia, coisas que com certeza iriam acontecer. Deus usou para falar com quem? Com os anjos da igreja. Será que Deus não conhecia as igrejas? Que Ele fala todos os detalhes da igreja, Ele fala todos os problemas, traz a solução, fala que a igreja tinha história com Ele. Porque muitas igrejas teve passado de perseguição, teve passado de labuta, de reis poderosos, de pessoas que pelejaram para que aquela igreja estivesse de pé. Aí Ele fala: mas se você se arrepender e fazer assim, você vai sentar comigo no meu trono. Se você se arrepender e fazer assim, o seu nome vai estar escrito na pedra branca. Se você se arrepender e fazer assim, olha para você ver, será que Deus não conhece a igreja dele? Na história, irmãos, e na Bíblia, nós vamos ver Deus usando pessoas. Então, isso é notório. Quando a igreja de Antioquia estava crescendo, ela estava crescendo de tal maneira, pastor Rubens, evangelista Ronaldo, que Deus levanta quem? Ágabo, para falar: ó, vai vir uma grande seca aí. Vai vir uma grande seca. Porém, prepare-te, mandando o povo se preparar, se revestir. Deus, Ele usa ainda. E tudo é confirmação na palavra, irmãos. Porque o que Ágabo falou não foi da carne.
foi do Espírito e confirmado pela palavra. O que nós precisamos, irmão, é da palavra de Deus. Sem palavra de Deus, a igreja não tem como ser dirigida. Sem palavra de Deus, a igreja não permanece de pé. Sem palavra de Deus, a igreja não permanece viva. Se nós começamos esse janeiro em oração, é por causa disso aqui, da palavra. Olha bem o que eu vou te falar para me finalizar. Quantas igrejas estão começando? Eu não sou contra a campanha, mas tem campanhas que ensinam o povo a ficar viciado. O povo só vem para a igreja se receber bênção. Quando o dia que Deus mudar, não vai mais. Olha para você ver como é que nós começamos. Nós começamos aqui como hoje? Em oração. Em oração. Não tem como você não ser abençoado. Não tem como você não ser abençoado. A gente começou em oração. A oração é o começo de todo altar. A Bíblia fala que Elias e os profetas de Baal e de Azerá montaram um altar, cada um montou seu altar. Só que das 9 até a meio-dia, Baal e Azerá estavam lá, rasgando o corpo, fazendo vários sacrifícios em adoração ao seu Deus. Porque aquele que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. Mas Baal e Azerá, quanto mais ele sacrificava e oferecia, marcavam seus corpos, porque naquela época era assim, não aconteceu nada no altar. A Bíblia fala que Elias não usou o altar deles. Elias montou outro altar que estava quebrado. Olha para você ver como é que isso é interessante. Ele montou um altar que estava quebrado. Quando ele montou o altar que estava quebrado, colocou as 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Colocou a ovelhinha. E ele clamou. A Bíblia fala que imediatamente o fogo de Deus caiu e queimou sobre o sacrifício. Sobre as nossas vidas hoje, você já vai sair daqui com o fogo de Deus, com a presença do Espírito Santo, porque Deus está aqui. E eu quero te dizer nessa noite, tudo que me aconteceu aqui de milagre, eu sei que na sua vida não vai ser diferente, porque eu sou testemunho para dizer, irmãos, eu tenho sido muito abençoado, e tudo começou com isso, com oração. Sem oração não tem como o crente vencer. Amém? Deus abençoe.